O Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, apresenta Como Você Se Aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Comigo, Selma Patovilla e convidados. Boa noite, pessoal. Mais uma edição do Como Você Se Aguenta, o podcast do Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise. Lembrando que essa parte do podcast são os diálogos, sempre trazendo histórias fantásticas de pessoas como nós, que, assim, têm uma vida cheia de coisas interessantes e que tem que responder essa pergunta: como você se aguenta, né? Como nós nos aguentamos? Só lembrando, pedimos que vocês nos sigam na sua plataforma preferida de podcast e que vocês nos deem aí as 5 estrelas para que nós possamos voar por céus cada vez mais infinitos nessas redes aí sociais. Bom, e por falar em céus infinitos, eu digo sempre que as vozes alcançam os céus de uma maneira espetacular. E hoje nós trazemos um cantor chamado Carlos Eduardo Santos dos Santos, que é talvez aí uma pessoa que esteja ligada aos céus e aos santos, porque tem uma voz fenomenal. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, é uma honra, um privilégio tê-lo aqui, e eu queria que você começasse a contar essa sua história, essa sua trajetória, como é que você se aguenta, por que a música para você se aguentar melhor, como é que ela surgiu na sua vida, enfim, seja muito bem-vindo à nossa conversa. Só lembrando que nós sempre estamos acompanhados pelo Cadão, Ricardo Pesati e o Rafael Garbuio, né, os nossos grandes amigos que estão sempre conosco. Boa noite para vocês dois também. Andy, obrigada pela produção como sempre. Carlos, é com você. Olá, boa noite. Eu inicio agradecendo o convite. Eu conheci o professor Rafael no Madrigal da UFBA e depois fui meu professor também de regência suplementar. Não era um bom aluno, né? Faltava muito. E depois de alguns anos eu fui surpreendido que eu vi que ele também era psicanalista. Então eu achei isso incrível. Isso é uma coisa assim bem geminiana, que é o signo dele, né? Das inteligências mais brilhantes. Pois é. Bom, como que a música chegou até mim, são várias histórias muito entroncadas, às vezes parece coisa de Hollywood, às vezes parece coisas muito banais, sabe? Eu sou cantor lírico, né? Então eu canto repertório sinfônico, ópera, essas coisas ditas eruditas, né? E na minha família não tem ninguém que gostasse disso, que eu me lembre. Meu pai, ele, quando eu começava a cantar, assim, ficava imitando o Andrea Bocelli, ele dizia: nossa, para com essa reza. Ele achava aquele estranhíssimo. E a minha mãe também nunca foi, assim, de música de concerto, né? Então, por muito tempo, eu achei que eu fosse um ET. Até que, no ano passado, eu tive em Salvador, né? Fez um ano justamente hoje, 31 de março. E aí, eu fui passear com a minha mãe. Depois, eu fui na casa do meu pai e ele me revelou que ele
ele era solista no coral da escola e que ele fez aula com o professor Hamilton Lima, que foi um grande regente de corais de Salvador da década de 70, 80, 90, e que o professor Hamilton Lima incentivou ele a estudar canto, só que ele não conseguiu nisso. Então eu descobri por acaso de onde vinha essa história da voz. Então, mas meu pai tem uma voz bonita, falada, assim, sabe? E a minha mãe, a voz dela parece um trovão, né? Então, aí eu vou buscando aos pouquinhos de onde é que vem essa minha coisa com voz, porque a minha mãe tem essa voz forte e meu pai também tem essa voz mais macia, assim, meio de locutor, sabe? Mas nenhum deles gostavam de música clássica. E eu, aos 10 anos, comecei a escutar na rádio e me aficionar por isso. Então, depois disso, eu comecei a comprar CDs que vinham com as revistas das bancas de jornal. Então, tudo foi muito por conta da curiosidade mesmo que eu tinha. E, aos 10 anos de idade, eu fico sempre indo e voltando. A minha analista também, eu fico assim, olha, eu sou um desafio pra você, né? Eu fico indo e voltando toda hora. Casa é sua, Carlos. Vai e volta quantas vezes você quiser. Que o seu vai e volta tem graça. Muita graça. Tem muita graça, é verdade. Pois é. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha mãe, ela é convertida ao budismo desde que eu tenho, acho que 8 anos de idade. Ela se converteu em 92. E aí, em 94, eu passei a frequentar também o budismo junto com ela. E tinha um coral de senhoras, que era regido pela professora Célia, que fora aluna do professor Hamilton Lima. Veja como as coisas vão se ligando, né? E foi a primeira vez que eu vi um coral ao vivo na vida. E aquilo me fascinou muito, porque eram várias vozes cantando simultaneamente, cada uma coisa. Então, as mulheres que cantavam linhas mais graves, as mais agudas, as linhas intermediárias, e juntando aquilo ali, isso eu explicando hoje com a cabeça de adulto, né? Mas na minha cabeça de criança, com 10 anos, aquilo era uma mágica. E a maestra, ela fazia assim com a mão sabe, saía o som daquelas mulheres, eu achava aquilo fabuloso. Então, a minha primeira paixão foi música coral, música sinfônica, e a música vocal solista, ela veio muito mais tarde. Eu sempre fui muito apaixonado mesmo por música coral e música sinfônica. Repertório de piano, repertório de orquestra. Não suportava a ópera, achava um horror, uma gritaria, né? E eu fui convencido aos poucos de que aquilo transmitia alguma beleza também, né? Então, eu fui, acho que caindo de paraquedas. Por muito tempo a música foi um hobby pra mim, tanto que eu vim me profissionalizar em música já velho, entre aspas, né? Eu entrei na graduação com 27 anos de idade. Com 27 anos eu já não podia, por exemplo, fazer uma graduação na Suíça, porque com 26 anos as pessoas já estão fazendo mestrado, né? Então eu comecei tarde na profissionalização de música, porque pra mim era hobby, eu trabalhava com administração, fiquei 10 anos nessa vida, até que lá por 2010, 11, eu tinha um emprego ok, né? Eu trabalhava com auxílio administrativo numa clínica, mas eu reclamava muito nos ensaios do Pará quando eu ia, né? Depois do trabalho, eu falava, nossa, mas esse trabalho, não sei o que, me cansa, é um negócio que eu não quero fazer administração, não quero fazer contabilidade, para eu poder ascender, né? Na empresa. E meu amigo, que hoje mora em Basel, na Suíça, que é um grande cantor de música do século XVI, que é o Ivo Aum, ele me falou uma frase dessa de Hollywood. Ele falou, Carlos, você precisa fazer algo que lhe faça acordar feliz às segundas-feiras. E aí eu demorei pra cair essa ficha, né? Porque mesmo a professora Célia, a minha família me diziam, né? Faça música, né? Faça concurso, faça um monte de outra coisa. Aí não vai viver de música. Ou então tem uma segunda profissão. E aí ele me disse essa frase hollywoodiana, e foi pela dor que eu fui pra música. Porque eu comecei a desenvolver quadros psicossomáticos. Então, assim, toda hora eu tava gripado, eu tive uma depressão, toda hora eu tava... Eram doenças que... Aí eu ia no médico, fazia os exames mais detalhados e não era nada. Ele dizia que era porque eu tava estressado. Aí eu comecei a pensar, olha, Carlos, vamos fazer música, né? Talvez seja essa mesmo a minha vocação, né? Que pra mim era apenas um hobby. E aí eu fiz o vestibular em 2011, passei em primeiro lugar, falei, gente, aí tem coisa, né? E aí, a partir de 2012, eu vivo só de música. Com a montanha russa da vida de ser freelancer, que eu falo que eu sou um freelancer perrenguista, né?
Então, assim, ora você canta no Teatro Municipal de São Paulo, que é o maior orçamento do Brasil, aí você ganha um dinheirão, aí depois você vai cantar no casamento que ele paga 300. Então, assim, a vida do freelancer é essa montanha-russa. Mas, lá em 2012, quando eu saí do emprego, né, que eu tava, eu nunca mais tive gastrite, nunca mais tive aquelas tretas todas. Então, foi o corpo dizendo ali que eu precisava ir para outro lugar. Então, foi assim que eu entrei na música. Eu acho que eu entrei meio que assim, a porta estava entreaberta, eu fui entrando, sabe? Ah, era o propósito de vida. Eu costumo dizer que eu sou o exemplo de que um talento ok pode realizar feitos notáveis. Bom, sobre o seu talento, ok, eu acho que não é bem assim, né? Porque o seu professor, o Rafa, não foi É. bem isso que ele disse pra gente, não, sabe, Mas Carlos? você sabe que eu sou puxa-saco do Carlos desde sempre, ele sabe disso, mas eu tenho motivos. Ele contando a história já é interessante, né? Porque o Carlos é uma pessoa interessante, esse é o ponto principal. Mas eu lembro a primeira vez que eu vi o Carlos Eduardo cantando Vivaldi. Você lembra, Carlos? Provavelmente algum conceito do, Sim. do, do, do corão que eu fazia lá e você foi fazer o solo, alguma coisa. Quando eu te vi cantando Vivaldi, eu falei, meu Deus, esse rapaz, como é que ele entende? Porque aí vem o ponto. Você nasceu em Salvador, você tem o Brasil na tua cara, né? Você tem a Bahia inteira aí, que já é o nosso orgulho, mas você se conecta com as estéticas musicais de uma forma muito. É de uma forma muito mágica mesmo, né? Você falou assim, você foi pra música sem um grande propósito, mas acho que a música tem um grande propósito pra você, né? Na minha visão. Tem um entendimento musical ali muito interessante. E eu tô falando de Vivaldi porque eu lembro muito bem da experiência inicial de te ver fazendo um solo de Vivaldi. Mas já te vi fazendo coisas muito distantes do século XVI, XVII, também sempre com muito talento, né? Eu acho que acho não, você nasceu pra isso. E é interessante você contar, eu fiquei impressionado aqui, Selma, quando ele contou, que ele só foi descobrir o ano passado que o pai dele também cantava. Não, isso foi o que me Coisa, chamou né? extremamente. Não, é que eu falo, né? Quem sai aos céus não degenera, né? Como diz lá em Portugal, esse ditado é muito interessante. Mas assim, mas você vê como que é a linguagem inconsciente e o seu pai te desincentivando você, né? Isso é que me chamou muito a atenção. E apesar, tem um livro do Contar do Caligares, que é um grande psicanalista que já morreu, inclusive, que chama Adolescência. E nesse livro, Carlos, aliás, eu sugiro que todos os nossos ouvintes leiam esse livro, porque, aliás, toda a obra do Conrado Caligares, Cartas a um Jovem Analista, enfim, a obra dele é fantástica. Mas, assim, nesse livro ele traz um ponto que fala muito do que você está me contando aí, me trouxe isso muito fortemente. O adolescente, o que que ele faz? Ele lê o desejo recalcado dos pais, porque no fundo ele quer agradá-los. E é por isso que o adolescente irrita tanto, porque ele traz aquilo que os pais, com tanta força, tentam manter lá dentro preso, recalcado. Então, na verdade, você estava trazendo, talvez, né? E aí, usando a sua fala, que me impressionou muito, e o que o Conrado Caligares traz lá no livro dele, talvez você irritasse seu pai porque esse era o grande desejo dele, né? Talvez. E foi uma reconquista, porque teve um marco interessante na minha trajetória com música, que foi eu cantar no coro do Thiago Castro Alves em 2006, que era um grupo de cantores que sabiam ler música, que já tinham experiências, né? Minha experiência era de coros amadores, e eu fiz o teste e passei para esse coro. E lá eu conheci solistas, gente que cantava ópera, né? E isso foi em 2006. Mas o meu pai, ele só foi me ver cantar em 2015, se não me engano. Então, assim, foram mais de 10 anos, eu convidava ele, aí ele não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Aí teve uma vez que eu fui cantar, eu fiz uma série de concertos pelas igrejas do Centro Histórico de Salvador, com a Wanda Altero, que o professor Rafael conhece também, que é uma Opa, excelente cantora, né? querida E Wanda. a gente fez uma série de concertos pelas igrejas do Centro Histórico de Salvador, e num deles, o meu pai falou para meu irmão que ele iria. E aí tem uma história até engraçada, porque quando meu irmão me falou que meu pai iria assistir, a imagem que eu tive imediata, isso sem brincadeira, era o céu escurecendo assim e os cavaleiros do Apocalipse chegando. O mundo vai acabar, porque ele nunca tinha ido num recital, sabe? Então eu achei aquilo impressionante. Mas bastou um concerto para ele virar meu fã incondicional.
Tanto que esse ciclo, acho que foram umas 10 apresentações, depois ele levava meus tios, meus primos, ele levava todo mundo para as igrejas para ir assistir. Então, assim, foi uma reconexão, assim, né? Interessante isso, interessante. Uma história engraçada. E você, quer dizer, foi uma excelente provocação que você fez para o seu pai, que simplesmente definiu sua vida, né? E isso de você ficar doente porque você estava no lugar errado, né? Uhum. Essa coisa conversiva, né? A gente sabe, a gente está em consultório, vê isso só sistematicamente. Eu vejo em mim mesma, inclusive. Mas o mais fantástico, né, aquilo, né, que o Guimarães Rosa fala, né, o que a vida quer da gente é coragem, e você teve, né, Carlos? Porque às vezes a gente tá num caminho Uhum. que é tão aprovado por todo mundo, mas não é o nosso, né? Sim. E eu acho que eu cheguei até esse patamar que eu tô hoje, porque eu sempre fui meio inquieto e muito curioso, né, e sempre tive essa sensação de não pertencer a um lugar só, sabe? É estranho, porque eu demorei muito a sair de Salvador e vir para São Paulo, mas assim, Salvador era um lugar que já estava me adoecendo também, por conta da questão das oportunidades, a mentalidade dos colegas. Parecia que era um cemitério de carreiras, sabe? Então, pessoas muito talentosas, de vozes maravilhosas, mas que não tinham essa coisa do aprimoramento, de se expor, por exemplo, a fazer audições, participar de concursos, né? E também tem essa parte meio maléfica de filme de Hollywood, né? Que muitas vezes eu fui boicotado por colegas. Então, muitas vezes eu não soube de concursos, não soube de Opera Estúdio. Então, quando eu sabia, já tinha passado o prazo, porque eu trabalhava, né, com outras coisas. Então, toda essa egrégora estranha me impeliu a sair também de Salvador, né? Não que aqui em São Paulo seja mil maravilhas, mas hoje eu com 41 anos, né, eu já consigo filtrar e entender, né, o que é de quem, né? Mas Salvador é um paraíso, né? Eu amo minha cidade, mas ela não me bancou. E aí eu tive que ir embora. Então, isso acontece muito na minha vida, assim, né? Por exemplo, agora que eu já canto no Teatro Municipal de São Paulo, como cantor convidado algumas vezes, e canto no Teatro São Pedro, e já cantei no Teatro Amazonas, em outros locais, eu fico pensando que São Paulo is not enough. O que eu encontrei aqui também é maravilhoso, é enorme, mas não é tudo o que eu posso ainda ter de experiência em vida, sabe? Então, isso é incrível, assustador, e às vezes é um pouco broxante, pô, você entender, você tá aqui em São Paulo, e aí você tem acesso aos grandes maestros, grandes cantores, e às vezes, né, são pessoas que ou são pessoas ok, ou são pessoas difíceis de conviver, pessoas, São pessoas, né, são Carlos? E pessoas. aí, não adianta, tá em Salvador, estão em Salvador, estão em São Paulo. Eu só tô achando bom que você teve todo esse rolo com Salvador, porque você tá aqui em São Paulo, eu achei ótimo. Desculpa aí, mas a gente levou. Perdeu o Playboy. Perdeu o Playboy, É. boa. Mas tem um desassossego aí, né? Tem além disso, Salvador tem umas coisas que eu tive a oportunidade de cantar na Europa algumas vezes, e tem uma coisa muito básica que Salvador tem um problema muito, muito crônico de mobilidade urbana, de segurança, que eu me lembro que a última vez que eu fui pra Europa, eu estive em Berlim, e aí eu fiz todo tipo de roteiro em Berlim, né? Eu fui chorar no túmulo do Johann Sebastian Bach, em Leipzig. Eu assisti um concerto do coro que ele regeu há 200 e tantos anos atrás. Eu fui assistir a Bela Adormecida na Deutsche Oper. Eu fui nos Inferninhos também fazer, né, experiência antropológica. E aí, E outras. eu fiz de tudo, né? Fui É claro, delícia. em festinhas abomináveis, tudo isso como um observador, que eu sou, né, dos humanos e seus comportamentos, embora não seja psicólogo, mas eu gosto de observar. E aí, no inferninho que eu tive, que chamava Ficken 3000, uma experiência muito interessante, me chamou a atenção. Tinha gente lá, pelada, gente, com droga, não sei o quê. E aí, as pessoas não se tocavam sem permissão. Eu achei isso incrível no inferninho. Fenomenal, né? Porque É um inferninho, mas tem regras muito claras o inferninho, né? isso. Fantástico, respeito. Respeito, né? Pois é, e quando eu voltei para Salvador, uma pessoa veio me pedir uma informação e ela tocou no meu ombro, eu me assustei, eu falei:
Porque eu me acostumei muito rápido com aquilo, sabe? Com aquele inferninho do bem, né? Parece um pouco com São Paulo, e Paris também parece um pouco São Paulo, né? É uma cidade diversa, acolhe todo mundo, só que ninguém meio que liga pra sua vida, sabe? E isso em Salvador me incomodava um pouco, me incomoda um pouco. E a outra coisa é que os últimos prefeitos de Salvador, eles têm desmatado tanto que Salvador tem ficado insuportavelmente quente. Então, isso aí me irritava o calor, me irritava as pessoas, me irritava um monte de coisa, aí juntou com a vontade de acender na carreira e vir embora pra São Paulo. De conhecer outros inferninhos. Isso. Aí veio pra São Eu Paulo. moro no Aroche, né? Assim, o Aroche é a São Francisco, né? Do Brasil, mas eu durmo às 10. Então, deixa eles lá. É um jovem senhor. Eu sou um jovem senhor, pois é. Eu quero chegar na carta do eremita, só que eu ainda tô na carta da sacerdotisa. Ainda há um longo caminho. Calma, o tarô tem seu timing, calma aí. Isso. Agora, Tem que respeitar ele. Carlos, deixa eu falar uma coisa. Quando você começou a falar, é que assim, eu sou alucinada pelos barrocos. Uhum. Amo, por exemplo, o Von Bieber, né? E aí que eu pensei assim, meu Deus, esse cara deve ser um grande cantor dos barrocos. E aí o Rafa falou, né? Você incorpora, porque isso a gente precisa vestir, né? Na alma, e não é na voz, nem nada. Tem que vestir na alma para sair pela voz a música, né? Como é que é isso para você de transitar pela música de modo geral, por exemplo? Eu não sei o que você gosta mais de cantar. Você deve ter algum gosto, né? Alguma preferência. Sim, do meio do ano passado pra cá, eu tenho essa experiência de retornar pra música antiga, que é a minha grande paixão, né? Que é a música dos séculos XIV até o início do XVII, né? Porque eu comecei escutando, primeiro, música coral, ali não era tão específico como o professor Rafael que escreveu assim, o Gesualdo. Eu até cantei uma peça do Gesualdo semana passada. Professor, que difícil, Você né? tá brincando? Menino, cantei Morolaço. E aí... Morolaço, al mio duolo. Isso. Coisa E linda. aí, mas eu gostava muito de Vitória, do Cristóvão de Moraes, Uhum. aquele pessoal ali da Península Ibérica, né? E o Barroco Tardio, que é o mais conhecido, né? Que é Handel, Vivaldi, Buxtehude, Bach. E Bach é o meu preferido, tanto que eu fui lá, né, chorar no túmulo dele, quando eu estive na Alemanha. Eu também fui, viu? Só pra você saber, tá suas lágrimas misturadas Chique. com as minhas, tá? Então, assim, a minha grande paixão é essa música que a gente chama de música antiga, e música de câmara, que é uma música mais intimista, né? Você e o piano, você e um grupo pequeno, ou um grupo vocal de 8 vozes, no máximo 12. Então, essa é a minha praia. Só que eu sou habilitado a cantar ópera, a fazer repertório sinfônico, né? A várias outras coisas. Então, nesse meu trabalho de freelancer, eu faço de tudo. Eu canto do século XIV até gente viva, né? Que compõe hoje. Mas você, gente viva. Mas você tem um trabalho com o século XIX também, Sim. né, Carlos? Que eu lembro que você fazia aqueles concertos com piano que você gostava muito, né? Isso, eu amo a música do romantismo alemão, ali também um pouco dos franceses. Descobri uma grande paixão com música francesa de uns últimos anos pra cá, mas assim, a música de Schubert, de Wolf, século XIX, eu gosto muito também, porque tem a questão da poesia, né? A música a serviço da poesia. E eu gosto muito disso, porque sou muito fã da Jessie Norman, né? E ela, pra mim, é um grande as do lead, da canção acompanhada. Da lead. Isso, então... Mas as minhas paixões é lead, século XIX, barroco, música coral... mas eu sou habilitado também a cantar ópera. Então, a ópera, ela foi me conquistando aos pouquinhos. E quando você canta em ópera, você ganha mais também. Então, assim, né, é o jogo capitalista. Você já cantou Wagner, lindão? Não, meu tipo vocal não, infelizmente, eu sou um grande apreciador de Wagner, mas meu tipo vocal, não, nesta vida, não dará pra cantar Wagner, só pra ser um apreciador mesmo. Que a minha voz é mais leve. Mas já subiu no trio elétrico da Daniela, né? Aí sim! Tem que dar essa parte também, Carlos. Conta aí. É verdade, eu já cantei em trio elétrico, eu cantei
com a Daniela Mercury em 2012, Nossa, que chique. que ela fez uma homenagem ao centenário do Jorge Amado e chamava Ópera de Carnaval. Então misturava ópera, tinha lá o Edson Cordeiro no trio, Virgínia Rodrigues, a gente cantou ópera lá, a gente cantou inclusive uns trechos do Guarani Carlos Gomes. em cima do trio. E em 2019, se não me engano, eu cantei com o Gilberto Gil com o Cortejo Afro, que é um bloco também de Salvador. A gente cantou ópera também. E eu cantei em 22 ou 23, não me lembro mais. Tá um pouco repelcado, porque depois eu saí desse grupo e fiquei meio... Não sei direito o tempo, porque eles nem passaram a perna. Em 2023, eu acho que eu estreiei uma ópera do Gilberto Gil com a orquestra de Rádio France em Paris. Eu lembro. Junto com um compositor italo-brasileiro, né? Que ele é casado com uma brasileira. Então, eu quero fazer incursões também por música popular. Mas o meu forte sempre foi música considerada erudita, né? Essa música mais... de concerto, né? elaborada. Se bem que elaborada é um termo estranho, porque Milton Cimento, tanta gente tem música elaborada, né? Mas enfim, música erudita. Música de concerto, é isso aí. A música de concerto. Aliás, eu queria te trazer isso, né? Eu fui criada, o meu pai, né? O seu Manuel Patovilla, que o Cadão conheceu, aliás, muito bem. Ele tem uma influência sobre mim gigantesca. Ele ouvia Meu pai é português, nascido em Portugal, imigrado, chegou com 18 anos aqui no Brasil, mas muito português. Mas ele ouvia com a mesma desenvoltura, ele chamava de clássicos. O quê? Moda de viola caipira, ou Martinho da Vila, ou Brahms, ou os românticos que ele adorava todos, era o estilo dele preferido, Beethoven, enfim, todo mundo. E ele dizia isso, essas são músicas clássicas. Quero dizer, ele dizia, para ele clássico era imortal. Sim, o clássico da etimologia, né? Eu também concordo com isso. Já teve uma discussão muito grande na academia brasileira, mas já saiu de moda. Mas eu lembro bem na primeira década desse século sobre o fato da gente usar a terminologia música clássica, né? Porque muita gente fala assim, não, é música erudita, música clássica é o período ali do século XVIII e tal, e tinha toda uma discussão interessante que não. Uma outra linha que fala assim, não, música erudita tá errado falar, não é a música que é erudita é quem escuta, enfim. Aí fica aquelas discussões que não acabam nunca. Mas na verdade a gente tem que lembrar que essa coisa de chamar a música de concerto de música clássica não é uma coisa brasileira, é do mundo isso. Classic music, né? É o mundo que convencionou a diferenciar. É que aí no Brasil fica tudo mais... Por exemplo, se a gente pegar a música tradicional alemã, que você citou aqui, aí a música popular deles é Mozart, né? Para nós é o clássico. Então aí vai gerando essa confusão toda dos termos, né? O que é extremamente profícuo falar, né? Eu adoro essas discussões, eu acho que é aí que a gente vai realmente entendendo isso. E eu acho que também a gente vai desmistificando que tem uma música melhor que a outra, porque como o mundo é eurocêntrico, a história é eurocêntrica, a sensação que dá é que essa música europeia, branca, né? Normalmente germânica, não que não tenha os franceses, os italianos, enfim, essa coisa toda, ela é melhor, né? Ela é mais... E não é assim, absolutamente, né? Longe disso, claro. É longe disso, é mais uma música boa, é o que eu digo, é mais uma música muito boa, né? E eu acho que isso também é o trabalho de um grande músico como você, que tem um repertório tão vasto, né, Carlos? Sim, e eu, em Salvador, agora que eu comecei a fazer isso aqui em São Paulo, mas em Salvador eu fiz muitos recitais de formação de plateia. Isso desde lá de 2012, sabe? Que é para as pessoas irem conhecendo. Por exemplo, as pessoas me perguntavam com que roupa que elas tinham que ir no teatro, sabe? E eu achava isso estranhíssimo, né? Eu disse, não, vai com a roupa que você quer. Agora, você não vai com... O risco que você tem de usar pouca roupa é você passar frio no teatro, se você é sensível a isso. Exatamente, eu nunca vou com pouca roupa não, sou nem louca. Né? Era só isso que eu dizia. Se você não sente tanto frio assim, não tem problema nenhum. Mas você pode passar frio. Mas as pessoas tinham essa coisa da música muito distante. E eu sei que isso também é instrumento de dominação, né? Porque a música dita erudita, ela é feita por nós trabalhadores, né? Por exemplo, no Teatro Amazonas, quando você faz a visita guiada, tem um salão que é perto dos camarotes do teatro,
e os músicos ficavam em cima, tocando nos intervalos, eles não podiam interagir com as pessoas embaixo, né? Então o músico era pessoa de quinta categoria mesmo. Eles eram artesãos, eles eram, né, ralé. Mas eles tocavam para divertir os ricaços no salão, na hora dos intervalos. Mas era um puleiro, assim, que eles ficavam em cima. Você vê lá no Teatro Amazonas, né? E, embora a música seja feita por trabalhadores, ela era consumida pelas elites, pela burguesia. Mas, hoje em dia, por exemplo, a burguesia de hoje em dia, que são os novos ricos, né? Que é um grupo de pessoas que dificultam muito a minha elevação espiritual. É mesmo? É, Adorei. Adorei. desculpe-me o termo rude, mas são burros, né? Então, Canto desse. isso. Então, hoje em dia, acaba que as pessoas que realmente gostam de música, que conhecem o repertório por dentro, somos nós que a fazemos. Então, por exemplo, a gente vai conhecer as sinfonias de Mahler, a gente vai conhecer as integrais de Beethoven, a gente vai entender que ópera não é só La Traviata, que não é só Tosca, sabe? Mas a música, ela é sempre consumida, tem essa coisa de ser consumida pela burguesia. Há, sim, vários projetos de popularização disso, a própria Orquestra Sinfônica da Bahia, com todas as coisas, enfim, todas as conjecturas e objeções que eu tenho a fazer sobre a sua gestão, popularizou também, né? Fazendo coisa na praça, enfim, mas eu tenho também essa missão principalmente para repertório do século XIX, né? Porque é fácil eu chegar numa praça e cantar música italiana, que já tá meio que no imaginário da população, sabe? De cantar um O Sole Mio, ou cantar Nessun Dorma, que são músicas que já estão no imaginário. Que eu já vi você fazer lá no meio do Pelourinho, lembra disso? É isso, eu Um adoro. palco que puseram em frente, vocês precisam ver esse rapaz em cima do palco lá no meio do Pelourinho Eu cantando adoro. música Gente. do século XVIII italiano. Adoro. É um show, literalmente, não só pela voz, mas por ele, né? Eu adoro porque Esse Carlos arrasa, vocês não eu sabem. pego o público assim, menina. Eu adoro o público na minha mão. Eu sou leonino, né? Eu vi. Então, assim, eu adoro cantar essas coisas. Essas coisas de Deixa eu cantar em contar só praça, uma eu coisa. Eu amo. lembro a primeira vez não, já que eu conheci o Carlos há muito tempo, mas você fez um daqueles concertos com o Ângelo Rafael. Eu não lembro que ano que foi isso, Carlos. Foi 2023. Já era depois da pandemia, já, não faz tanto tempo. E tava eu e a Bia, minha esposa, e aí tinha um professor da Unicamp, muito meu amigo, que o Carlos conhece também, o professor Edmundo Ora, que é de Salvador, mas fazia tempo que não ia pra Salvador. Ele foi junto, e ele ficou assistindo o concerto com a gente. Ou seja, eu e a Bia te conhecia fazia tempo, ele não conhecia. Aí era uma sequência de cantores, não era só você, né? Em dado momento você subiu e eu Sim. não me lembro o que você cantou agora, mas foi aquele arraso, né? Aí ele virou no final e falou assim: esse nasceu pra isso. E quando ele disse esse nasceu pra isso, eu entendi. Não é só pra cantar esse repertório, é pra fazer esse concerto aqui, pra todo mundo ouvindo no meio do Pelourinho, todo mundo batendo palma, né? Você tava O Carlos fica confortável no palco, é isso. O desassossego Então. dele com a vida no palco não tem desassossego, não. Ali ele tá no lugar dele. É verdade. Aliás, conta, o que você sente quando tá no palco, meu lindo? Olha, vias de regra, eu preciso namorar o repertório que eu vou cantar. Porque como eu tenho eu poderia dizer que eu tenho essa coisa, essa veia de filósofo, ou eu posso também me dar o diagnóstico de neurótico obsessivo, que a minha analista não quer me dar, mas seria bom, né? Que conforta o diagnóstico. Eu acho que ela não tem que te dar Mas mesmo. Pra que caixinha? Pra que caixinha? Deixa ela livre. Deixa sem caixinhas, sem caixinhas. Deixa ela sossegada, não Não amola amola ela, ela. Carlos. Pelo amor de Deus, não seja obsessivo. Você caiu no sindicato aqui, meu bem. Você tá agora. Você Sindicato não dos psicanalistas. Tá Sindicato Três aqui. lascado, meu amigo. A gente tem consciência de classe, Carlos. Olha lá, viu? Que beleza. Então, assim, eu preciso me apaixonar pelo repertório. Só que eu sou profissional, então nem todo repertório que eu canto é um repertório que eu gosto, né? Só que eu tenho que ir namorando ele, procurando significado, por causa de filosofia. Por exemplo, minhas tatuagens todas têm significado, né? É uma forma também de controle, enfim, e encontrar significado em tudo, porque eu tenho essa coisa do filósofo na cabeça. Então, quando eu tenho a oportunidade de cantar uma música assim que eu suspiro, assim, de que coisa bonita, enfim, né? Isso pra mim transborda ainda mais. Ainda assim, quando eu vou fazer música estranha, algo que eu gosto, por eu ter essa coisa de procurar sentido no texto,
E porque também eu descobri que minha voz é bonita recentemente. A minha voz, eu sempre considerei ela como uma voz funcional, certo? Eu sempre tive bom ouvido, boa afinação. Quando eu cantava também em coros com mais frequência, eu sempre tive essa habilidade de minha voz se misturar com a dos colegas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a estudar canto, as pessoas diziam: a sua voz é uma voz infantil, é uma voz que vai ter repertório reduzido. E eu fiquei em paz com essa mediocridade por muito tempo, sabe? Eu disse, eu não quero ver de música mesmo. Então eu vim descobrir que tinha a voz de encher sala de concerto na graduação, sabe? E por conta disso, eu sempre que eu vou fazer um recital, eu trago as pessoas para o que eu quero contar pela compreensão que eu tenho da poesia. Então esse é um trabalho muito forte, assim, e foi o que me deu além também de ser uma pessoa que entrega, né? Por exemplo, os maestros, o Ângelo Rafael, por exemplo, né, que o professor Rafael conhece, ele diz: Carlos, eu nunca te dei uma coisa que você chegou no ensaio gaguejando. Então, assim, eu sempre chego, né, próximo do erro zero, com a compreensão para além das bolinhas, né, que é da partitura. Então isso foi me diferenciando e fazendo com que eu recebesse mais e mais convites. Mas quando eu tô em cima do palco, eu não tenho essa coisa de calafrio, não saber, de ficar nervoso, não. Eu sinto um arrepio, eu sinto um desdobramento, sabe? Eu só fico nervoso se eu não tiver estudado o suficiente. Mas se eu tiver me preparado, aí eu sou um demônio no copo. Eu adoro, 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 adoro. Fantástico o que você falou. Quer dizer, a única pessoa que sabe o que você não sabe é Isso. você, como eu costumo É. dizer. Pois é. Então facilita muito a preparação. E se eu gosto do repertório de cara, mas teve muita coisa que eu tive amor à segunda vista e que hoje é meu cavalo de batalha, por exemplo, ópera, né? Então, Mas eu acho interessante você dizer que você começou a perceber que a sua voz é bonita recentemente, né? Porque tem uma coisa de... Tem tantas camadas aí, né? Pra gente pensar nisso. Porque a tua voz, é lógico, Sim. tem uma questão de que a voz vai melhorando mesmo. A técnica vai apurando. Você é um artesão da voz, né? Como todo cantor, não é? São poucos os que Sim. nascem com a voz pronta. E mesmo os que nascem com aquela voz já mais ou menos pronta, continua. Porque se não continuar um procedimento de elaboração, ela decai. A gente sabe disso, né? Mas esse teu processo é antigo. Sim. Você, como você muito bem contou pra gente, você começou a cantar muito cedo. Eu imagino que tenha... Eu tô querendo dizer o seguinte, Carlos. Tua voz é bonita há muito tempo, todo mundo sabe. Eu, por exemplo, sou testemunha disso. Por que será que agora, né, há pouco tempo, você se deu conta de que ela ficou bonita? O que será que aconteceu? Por que ele demorou tanto tempo para se permitir achar que ela é bonita, né, Rafa? É isso que você quer dizer? É isso que eu quero dizer, porque para além da questão vocal, para além da questão auditiva concreta, o que será que quantas coisas, né, aconteceram por trás disso para você falar, a minha voz é bonita mesmo. Quantas outras vozes que você não calou de alguma forma, vai saber, né? Pois é. E por muito tempo também ficou essa coisa das validações, né? Dos outros, o que os outros achavam e tal. E muita gente, quando eu ia fazer recital, dizia: nossa, mas que voz linda, que voz linda. Eu não achava. Eu escutava as gravações e eu falava: a voz ok, afinada e tal. Mas o meu referencial de voz bonita eram vozes como a da Marília da Costa, como a da Wanda, sabe? Que são vozes especiais, não são vozes muito comuns, assim, né? E aí eu disse: mas se eu não tenho essa voz, a minha voz é uma voz ok, não é uma voz excepcional, né? E aos pouquinhos eu fui me dando conta que é uma voz bonita, porque eu sou um amante da beleza, né? Então eu choro diante da beleza, eu tô no MASP toda semana, eu sou uma cadelinha do MASP, né? Eu adoro, quando eu tô estressado, eu vou pra frente daquele Monet que tem lá, sabe? Da Concha das Infeias, e aí eu fico lá, me Isso recarregando. cura a alma, né, meu Isso, amigo? isso. Cura. Quando São Paulo Pegar de começa a me lá. encher o saco, aí eu vou pro MASP. Aí eu fico ali olhando os Monet, os Van Gogh, os Portinari, e aí eu volto, sabe? Então, é isso. Então, eu fui permitindo, na verdade, né? Entender que minha voz era bonita. E também tem uma questão também que é recente do meu processo de análise, porque eu fiz terapia comportamental por quase 4 anos, né? Em Salvador. E resolveu algumas coisas, mas eu digo que a terapia comportamental, ela ajuda muita gente, mas o artista tem um ponto que ela não consegue mais. Então mesmo. Porque o artista tem um buraco de fábrica que não será preenchido. E a TCC me enchia de tarefa, então parecia uma pós-graduação, sabe?
eu ficava irritado. Eu falei, não é possível que eu quero falar sobre o meu vazio, sobre minhas coisas. Aí ela me manda ler sobre Hermes, sobre Zeus, sobre não sei quem. Aí eu falava, mas gente, que inferno. E assim, quando eu passei a fazer análise, isso foi lá no final de 23, 24, com uma psicanalista preta e antirracista, porque essa minha outra era preta, mas ela não se considerava, né? Então ela relativizava muito os meus recortes. E, menino, foi tão mais rápido a compreensão de várias coisas sobre mim mesmo, sabe? Então isso foi me dando um empoderamento, que ficava muito ali 2019 até 2020, ali 23, eu ficava muito refém dessa coisa do grande outro, né? Era estranho. E aí quando eu passei a fazer a análise e que eu fui acolhido, não no sentido assim de mãozinha no ombro, né? Batendo no ombro, mas de que as minhas questões, elas eram tipo assim, eu tinha vergonha de sentir raiva, porque eu vim de uma família paupérrima, sabe, que chovia dentro de casa, e eu entendi que a raiva foi o motivador para eu chegar onde eu tô hoje. Um dos motivadores, inclusive, de a pessoa dizer assim, sua voz é infantil, não sei o quê, e aí eu dizia, então tá bom. Aí eu ia fazer o concurso, passava em primeiro lugar, não sei o quê, aí eu ia, sabe, dando testa assim, né, colocando meu lado leonino para trabalhar. Então, mas assim, sempre procurando ser um bom colega e tal. Mas o meu processo analítico também me fez entender. Tanto que eu falei sobre isso em análise ano passado, da minha voz bonita, né? Veja você quanto tempo levou. Eu já falo da sua voz bonita há muito mais tempo que você. É verdade. Carlos, você me lembra uma paciente que já não tá mais comigo, já ficamos 3, 4 anos aí fazendo análise, e ela tinha uma questão com o cabelo. Ela tinha um cabelo todo encaracolado e era muito bonito o cabelo dela, mas ela achava que o bonito seria ser liso. E ela alisava aquele cabelo e aí acho que né, ela parou a análise, mas no final, nos últimos 1 ano de análise, ela assumiu o cabelo e era um cabelo muito bonito, sabe? Só que encaracolado, Sim. armado, não era aquele cabelo padrão. Padrão, é. E a hora que, assim, o cabelo veio com várias outras questões que ela se aceitou em várias circunstâncias. Aí a vida dela, ela falou, Ricardo, acho que agora eu vou dar um tempo, tem outras coisas aqui, tem uma pós que eu tô fazendo e tudo. Talvez a gente até volte uma hora. Mas assim, foi a aceitação dela do cabelo. Quando você me falou da voz, me lembrou muito essa situação, porque é algo de fórum íntimo. Pra mulher, cabelo, né, Selma? Cabelo Sim. cabelo é tudo. Né? E o cabelo dela foi uma questão, né, que trabalhamos durante uns 3 anos, né, que sempre vinha a história do cabelo e toda a estruturação. Mas vocês estão trazendo uma coisa muito bonita, que é assim, uma coisa é o que ele falou sobre a voz. Minha voz era afinada, era legal. Uma coisa é isso. É você saber que o seu cabelo, as pessoas acham o seu cabelo bonito, a sua voz bonita. A outra é a gente achar a Isso. voz bonita e o cabelo bonito. Aí é uma outra conversa, porque aí a gente se autorizou a sentir raiva. Agora você trouxe uma coisa muito linda, né? Quando você foi para um processo de análise, você se trouxe inteiro, com raiva, com inveja, com ódio, quer dizer, trazendo você como um todo, né? Não selecionando partes suas, Isso. né? Isso. Aí a sua voz vem inteira, porque ela vem de onde ela é inteira, e a gente vai selecionando a voz conforme ela pode sair. Agora, quando a gente entra em contato minimamente com tudo isso, aí ela sai inteira. A gente vê quem é um grande cantor quando essa voz sai, assim, grande cantor nesse sentido, né? Isso, eu não entendo nada de música, Carlos, mas eu sou uma grande ouvinte. E a voz chega, e é como se eu soubesse de onde ela estivesse vindo, ou não. Então, quando você falou isso, eu fiquei tão feliz, porque eu falei, olha que lindo, ela tá vindo inteira, tanto é que ele a ouviu e se apaixonou por ela, tá apaixonado por ele. É verdade. E tem uma questão desse meu reconhecimento da voz bonita também, agora me veio, que é de um processo desde a infância de recalcamento mesmo, porque a minha voz era muito fininha, muito fininha. E o meu pai, ele dizia, né, você tem que falar com o homem, gente de homem, não sei o que. Então, eu acho que foi rolando essa briga aí dentro. essa castração, e quando eu fui ficando adolescente, por exemplo, eu me lembro que eu não sei hoje como é que funciona isso, mas
tinha as tais conversas de homem para homem, né? Quando o menino tá na adolescência. E aí, eu me lembro que meu pai chamou na casa dele, e aí eu fui lá, acho que devia ter uns 12 anos, 12, 13 anos. E porque a segunda esposa dele, que é a mãe da minha quarta irmã, terceira irmã, tinha falado pra ele que eu tava com modos, com trejeitos femininos, que eu tava andando rebolando, que isso, que aquilo. Então ele me chamou na casa dele pra saber o que estava acontecendo. E aí, nessa conversa de homem pra homem, ele falou, porque isso aqui, tem que falar com os homens, não sei o quê. E ele falou assim, agora eu tô aqui amenizando, né, as palavras que ele me falou com 12 anos de idade. Se você quiser, amenize. Se você não quiser, não amenize. Pois Deixa vir. então ele começou a relatar das aventuras que ele teve, de quantas mulheres ele tinha ficado, sabe? Sendo que o casamento de meus pais terminou por traição, o casamento dele com a Cleonice, que é essa segunda esposa, terminou por traição. Então, assim, ele falava que tem que ser pegador, que não sei o que, tal. E pra ser homem tem que ser desse jeito. E eu achava tudo aquilo estranhíssimo, sabe? Porque mesmo naquela altura, com 12 anos de idade, eu não sabia o que eu era, né? Eu vim me descobrir a pessoa LGBT com 20 anos. Foi a primeira vez que eu beijei um menino, né? E aí eu falei, acho que eu vou ficar por aqui. Mas até então tinha amores platônicos das minhas colegas de classe, né? Inclusive tinha uma paixão arrebatadora com Mona Lisa, minha colega de cursinho pré-vestibular. Então, assim, tanto a minha voz quanto a minha sexualidade, elas tiveram um percurso tortuoso por conta dessa repressão do meu pai. Então, a voz fina, o menino que andava rebolando e tal, né, dos trejeitos. Tanto que quando eu, com 15 anos, comecei a cantar em coro, eu fui cantar num coro diferente, assim, que era coro grande para uma apresentação, e tinha o teste vocal para saber se você era soprano, tenor, baixo. Eu não fiz o teste, eu sentei direto no naipe dos baixos, porque eu tinha certeza que minha voz era grossa. Olha Que isso, loucura. cara. Você Olha. baixo. Pois é. Então, assim, eu sentei direto. Aí quando o professor me chamou pra fazer o teste, ele falou, não, você é um tenor muito agudo. Eu fiquei passado, decepcionado. Eu falei, que inferno, não sou baixo. Porque, né, dessa coisa do meu pai ali, né, tem que falar com voz de homem, jeito de homem, não sei o quê. Tem que agradar, né, Isso. o seu pai. Pois é, então a minha voz fina e a questão da sexualidade, por exemplo, quando eu percebi que eu era homossexual, lá pros meus 20, pros 21 anos, é porque eu me dei conta de que ser homossexual não era ser mulher. Veja que loucura. Fantástico. Porque meu pai dizia que eu ia virar mulherzinha, que isso, que aquilo. Eu falei, mas eu não quero ser mulher. Ué, que estranho. Tanto que hoje eu sou uma pessoa reformada. Mas olha a complexidade pra chegar nessa Isso. conversa, né? Não é uma coisa simples, né? É muito complexo isso. Eu falei, mas eu não quero ser mulher, gente, que loucura. E aí, quando eu percebi que ser homossexual não era ser mulher, né? Aí eu falei, então tá, né? Talvez seja um caminho, né? Mas foi sempre assim, tudo muito tortuoso, né? E a voz também tem a ver com isso, da repressão do meu pai, eu achava que tinha voz grave, minha voz era aguda, muito fininho. E eu falava, aqui a laringe cá em cima, né? Muito fininho. Até que eu achei um lugar pra essa voz ficar mais, né? Acomodou. Mais interessante e tal. E comecei a dar aulas também, você tem que achar um lugar pra sua voz não cansar, né? Mas foram caminhos tortuosos pra eu entender tanto a questão da sexualidade, quanto a questão da minha voz falada e da voz cantada. Porque, por exemplo, eu sou tenor. O tenor não é como um barítono. O barítono é um presente da natureza, né? Com E maiúsculo. É uma voz que já vem quase pronta e tá muito próximo do que você fala. Mas o tenor não. Eu falo aqui e eu canto num lugar muito diferente. É uma voz bizarra, né? Como o grande pedagogo da voz, o Richard Miller, fala, né? É uma aberração. Então, Um inferno. pois é. Imagina, você não sabe se é homem, se é mulher. Você fica ali entre o contralto e o barítono, né? É estranho. Então, foram caminhos tortuosos. Mas é um grau de dificuldade muito grande, né, Carlos? Por isso que tenores ganham mais dinheiro. Eles merecem. É muito mais difícil. Eu acho muito mais difícil. Não vem pronta, que nem o barítono, né? Mas olha que interessante, eu conheço o Carlos há tantos anos, eu achei que você fosse falar tanto da sua mãe, Carlos. Porque você sempre comentava da sua mãe, lembra? Você me de um jeito bonitinho, você falava tanto da sua mãe e hoje só tá saindo o seu pai. Eu tô achando maravilhoso isso. Na entrevista eu falei muito das mulheres, né? Enfim. Agora,
Falou, eu ia chegar nisso, mas é que você entrou no caso do seu. Eu achei tão maravilhoso, porque esse podcast, Carlos, Uhum. ele vai pro mundo. Isso Aham. quer dizer que muitos meninos e muitas meninas É, sim. vão te ouvir e vão falar: olha o que ele tá falando sobre. Eu não quero ser menina, mas eu gosto de transar com homens. A minha fantasia vai pra eu transar com um homem, um menino pensando, entende? Então ele vai entender e falar assim: peraí, eu não sou menina, eu sou um homem que gosta de transar com homem. Olha aí que legal. Uma menina vai dizer: eu não quero ser menino, eu sou uma menina que quero transar com menina. Então, olha como é lindo o que você está trazendo, e trazendo isso de uma forma assim tão maravilhosa, que é isso, a gente vai ficando inteiro, o corpo inteiro vai ficando inteiro, a voz vai ficando inteiro, o cabelo vai ficando inteiro, a orelha vai ficando inteira, vai ficando tudo inteiro, né? Uhum. E aí você Verdade. falou das mulheres, né? Que você falou desse coral a primeira vez, Sim. você falou da sua mãe. Agora fala do universo feminino e esse impacto em você, que ficou tão bonito nas suas respostas. E o Rafa provocou, né? Não é minha culpa, não, é do Rafa. É. Sim, sim. Eu acho também que o fato de eu ser um intérprete diferenciado é porque eu tenho muito do feminino na minha interpretação, sabe? E eu falo feminino tanto gênero quanto arquétipo, porque o feminino tá ligado à profundidade, tá ligado a uma sensibilidade que é um tanto incomum dos homens experimentarem. Então, eu sempre fui fã de muitas mulheres, embora, por conta do ambiente repressor do meu pai, ali na infância e na adolescência, eu, até meus 20, 23 anos, eu era um misógino, como eu posso dizer, um Estrutural. misógino estrutural. Isso, eu era um misógino estrutural, né? Que ficava repetindo essas coisas de que, mulheres não são amigas, mulheres têm energia esquisita, e pessoas gays que eu conheciam também naquela minha época, que tinha 20 anos, repetiam isso. E eu, como eu tava ali entrando naquela história, e já tinha toda a questão com meu pai, né? Com o tempo que eu fui virando uma pessoa melhor, assim, né? No sentido de entender que as mulheres, elas são muito mais evoluídas. Mas a minha vida sempre foi assim, com essa coisa das mulheres, né? Minha mãe, embora quando os meus pais se separaram, eu passei a morar com meu pai, né? Que meu pai tinha, na época, mais condições financeiras, né? De manter os filhos, enfim. E então eu fiquei ali dos 5 anos até os 10 com meu pai, aí fui morar com minha mãe dos 10 até os 12, depois voltei a morar com meu pai até uns 15, foi quando uma época ali que ele começou a ficar muito estranho, e aí ele deu uma abandonada na gente, né? E aí a partir desse tempo todo é com minha mãe. E minha mãe, ela é uma grande amiga, assim, né? Uma parceiraça, ela me escreve todo dia, ela percebe, é uma relação, assim, extraordinária. Não quer dizer com isso que não seja problemática, porque eu sou o filho prêmio da minha mãe. Minha mãe, com meu pai, teve eu e mais 2, né? A minha irmã primeira, que é a Carolina, eu e meu irmão Paulo Roberto. Então eu sou filho do meio. E quando ali a gente foi com uns 10 anos de idade, minha mãe foi trabalhar no Rio de Janeiro, e aí ela levou a gente para passar um ano lá com ela. Eu passei a assumir o papel de marido dela, ou seja, eu cozinhava meus irmãos com uns 10 anos de idade. Eu resolvia as coisas para ela, isso foi até meus 30 anos, né? Marido dela. Quando eu me desquitei da minha mãe, muita coisa passou a melhorar. Então, Esse não era o seu papel, de novo, né? Isso não era o seu papel, né? isso. Então, mas a minha mãe sempre foi uma mulher de muita coragem, ela é pequenininha, né, ousada. Aqui tem uma mulher pequena que tem a voz, parece um trovão, que também não se privou de ter as suas aventuras e de viver a vida dela, né. Aí cheguei até a questionar se minha mãe queria ser mãe mesmo, ou se foi uma coisa que ela casou com 20 anos, né, e os filhos vieram e tal. Cheguei a questionar isso, porque ali quando eu nasci, antes de eu nascer, ela teve uma anemia muito forte, então eu fui pouco nutrido. Depois que eu nasci, eu não tive muito a questão de mamar, né? Porque ela voltou a trabalhar muito rápido, e aí ela me deixou com a babá, que não me alimentava direito, então assim, eu tive o desamparo dela muito cedo. Então eu tenho uma relação estranha, né? Porque aí eu fiquei assim, mas por que será que ela é tão grudada comigo hoje? É porque ela realmente é um amor incondicional? Será que é culpa? Então, assim, são coisas que
São as cebolas que a mãe é, né? Que a gente vai descascando até a gente ir embora, porque a mãe acho que não encerra nunca no processo analítico. Não, elas podem ir embora sossegadas que elas continuam na nossa vida, não tem perigo não. É só pelos primeiros 90 anos da vida. Depois a gente. Só. Pois é. Então, assim, tem essa coisa de eu ser filho prêmio e ela me colocar em situações perigosas também, que de tanto ela falar bem de mim para as pessoas, para desconhecidos, teve uma vez, por exemplo, que um homem, ele me ligou e ele me encheu de desaforos, querendo me bater, que isso, que aquilo, porque que eu tava tendo um caso com a mulher dele. Eu falei, mas meu senhor, assim, eu falei, chocado, né? E depois eu vim descobrir que minha mãe falava tanto sobre mim, que eu era um cantor, que isso, que aquilo, que era o filho, não sei o que lá e tal, que esse homem achou que eu tinha um caso com a mulher dele. Assim, uma história louquíssima. Aí eu falei, aí eu proibi ela de falar de mim isso para outras pessoas, né? Mas não funcionou muito bem, não. Então tem essa relação estranha com minha mãe, que ela é super parceira, mas teve a questão do desamparo e tem a questão do filho prêmio, né? Tanto que minha irmã tem uns 3 anos, ela me escreveu, acho que ela tava fazendo um TCC, porque ela mandou pra mim um áudio de WhatsApp, como se fosse uma tarefa de TCC, sabe? Tipo assim, meu irmão, eu sempre tive inveja de você, porque eu sempre achei que você fosse filho favorito, mas eu amo você, não sei o que. Aí eu falei, "Ih, gente." Enfim, então causava em meus irmãos, sem eu saber, essa história de filho queridinho. Eu ia dizer, mas você é maravilhosa, você é a filha mais inteligente. Eu acho que ela é a grande artista, ela é pisciana, ela faz artesanato, ela é estética, prança cabelo, pinta a casa dela toda sozinha, ela troca as tomadas, eu morro de medo de trocar tomada, ela troca as tomadas da casa dela. Então, se você que é maravilhosa, né? Mas rolou essa e ela fez ela diz, eu fiz um monte de coisa estranha pra chamar a atenção da minha mãe, que eu acho que, né? Enfim, então minha mãe é esse bolo doido aí, e eu tô dentro desse negócio. Mas é uma pessoa que eu admiro muito, e eu não quero que ela morra antes de que eu dê uma boa vida a ela, né? Enfim, coisas de super-ego de homem negro. Mas enfim, É isso aí. Mas as mulheres sempre me inspiraram bastante, sabe? Eu não posso deixar de pensar, quando você fala tudo isso, no Chico Buarque de Holanda, né? Pois é. E dizem que é o que entende mais as mulheres, né? Como se ele fosse o super-ego, não, o alter ego feminino, né? Ele consegue. Interessante. Feminino, assim. Mas você tá trazendo a mulher com tanta delicadeza, com tanta Sim. admiração, com tanto cuidado, que me remeteu ao Chico na sua fala, sabe? E por isso que eu trouxe o Chico aqui, por conta dessa sua delicadeza, com essa sua compreensão do feminino que você traz na sua alma também, né? Mas eu acho que não é só do feminino, não, viu? Ô, Carlos, eu vou te expor agora. Eu acabei de lembrar Vai lá. uma história. Eu não sei nem se tem sentido, mas eu lembrei agora e pra mim fez sentido lembrar disso. Você não vai lembrar disso, não faz tanto. Bom, faz alguns bons anos eu regi o Madrigal da UFBA, que é um coro profissional, né, Selma? Então, assim, é um coro que tem muita agenda. Então, todo dia tem concertos, é pesado. Em alguns momentos é pesado. E o Carlos cantou comigo há alguns anos. E eu lembro, agora eu tô lembrando disso como se fosse hoje, um dia que tinha tanta coisa. O maestro tem que resolver tudo, né? Desde as coisas musicais até as coisas não musicais, que às vezes dá mais trabalho. Eu lembro que eu cheguei no ensaio de manhã assim, fé cega, faca molada. Hoje eu vou resolver tudo. E começou o ensaio eu mandando ver, resolvendo tudo que tinha que resolver, né? O Carlos chega no meio do ensaio, não chegou no começo. Aí eu lembro que você parou, Carlos, na porta do auditório, assim, eu tava no meio do ensaio, você esperou ali para o melhor momento para entrar, sentar e começar a cantar. Em dado momento houve um intervalinho assim, ao invés dele entrar e sentar, ele veio reto na minha direção, ele veio reto, parou na minha frente e falou assim, maestro, você precisa de um abraço. Me deu um abraço. Aí, o que aconteceu? Linda. Respiro cômico, todo mundo deu risada, foi uma coisa engraçadíssima, ninguém tava esperando aquilo, né? Então assim, deu aquele alívio, que eu acho que eu até emendei um intervalo, falei, não, vamos descansar aí. Mas o que não saiu da minha cabeça, eu tô lembrando hoje, eu falei, nossa... Eu acho que eu devo estar meio virado aqui na frente, eu devo estar desesperado mesmo, né? No Jiraya. Porque para ele perceber. Aí depois virou a pergunta, tudo eu comigo mesmo. Falei, é que o Carlos Eduardo percebeu. Você tá entendendo? Sim. Nem eu tava percebendo que eu tava precisando dar uma parada. Aí ele percebeu, ele acabou de chegar, ele percebeu. Eu falei, olha, alguém que tá atento, né? Alguma coisa. Não sabemos o que, mas ele tá atento, né? É um bom leitor da alma humana, né? Quer dizer, então você foi perfeito nessa sua colocação, Rafa. Quer dizer, não é só em relação ao feminino, isso. né? É o humano. Talvez por isso a voz dele seja o que é. Que loucura, né? Interessante isso.
Interessante. E o que mais me chama a atenção, por exemplo, nos intérpretes de que eu sou fã, é o refinamento. E o refinamento, felizmente, não é uma coisa muito ligada ao arquétipo masculino. Acho que é por isso que eu tenho tanto dessa coisa do feminino, sabe? Então, porque eu gosto do refinamento. E, embora eu não tenha sido bem nascido, com as aspas, né? Ter tido a condição de estudar instrumento, de ser musicalizado criança e tudo mais que outras pessoas tiveram a boa sorte de ter e não a julgo. Mas aqueles CDs que eu comprava junto com as revistas, eles tinham as melhores orquestras. Eu escutava Berlim, gente, sabe? A Filarmônica de Berlim, as gravações da Filarmônica de Berlim. Orquestra Sinfônica de Berlim. Isso, então assim... Herbert von Pois Karajan. é. Ouvi isso só a minha vida Pois é. inteira, a vida Então... inteira. Regindo Beethoven, Pois o maior é. regente de Beethoven, na minha opinião. Ele é maravilhoso, né? Ele faz as aberturas de Beethoven, né? De uma maneira que poucos fazem. Como ninguém. Então eu acho que o meu nível de audição, como é no seu caso, ele era mais aflorado, assim, né? Então, porque eu ouvia Berlim, eu ouvia grandes orquestras na Peris, porque eles não iam colocar numa coletânea de música clássica a orquestra ruim, né? Então eu cresci com essa referência. Tanto que quando eu ia assistir concertos ao vivo, eu fazia um trabalho de dizer, olha, Carlos, aqui não é Berlim, aqui não é New York, não é, sabe? Não é o Concertgebouw de Amsterdã, né? Nossa, essa é boa. Essa é a minha preferida. Nossa, eu amo essa. Não, a minha é St. Martin in the Fields. Sir Neville Mariner. Sir Neville Mariner. St. Martin in the Fields é maravilhosa. Maravilhoso. Ai, gente, incrível. Pois é, então, bom, aí tem essa questão da sensibilidade, do refinamento e também da ousadia, porque as mulheres de que eu sou fã, por exemplo, minha mãe é muito ousada, a Mary Anderson, que foi uma cantora negra do início do século XX, né? Ela foi proibida de cantar em muitos lugares dos Estados Unidos, obviamente, por conta daquela questão da segregação racial ali na década de 30, mas ela fazia fama na Escandinávia, na Europa, ela era aclamadíssima, né, o contralto, e ela foi proibida de cantar no Lincoln Center, porque só brancas poderiam, né, entrar, na verdade. E aí, na década de 30, esta mulher faz um concerto na porta do Lincoln Center, que teve 30 mil pessoas. Que mulher é essa? Ela não entrou lá dentro, ela não precisou para conquistar o mundo, né? Pois é. Bonita essa história, né? Sabe? Aí tem a Leontine Price. Que poder. Depois veio a Leontine Price, que foi a primeira cantora negra a cantar, a ser primadona, sabe? Ela ganhou o maior cachê da história do Metropolitan, que é $1 a mais do que o Pavarotti ganhou, né? Ela pediu o cachê do Pavarotti mais $1. Então ela é a cantora com o maior cachê da história do Metropolitan. A Jessie Norman também, né? Que foi uma grande cantora. E assim, ela é uma egrégora, na verdade, né? Sabia falar fluentemente vários idiomas, pois é. Que perda, né? Quando ela morreu, eu chorei quando ela morreu. Em Salvador, Eu me lembro. E eu encontrei com ela em 2010, ela cantou em Salvador. Eu tenho aqui no meu quadro o autógrafo dela, fica borrado aqui. Estamos vendo, pra quem tá ouvindo, nós estamos vendo. Nossa, aí sim, hein? Tem um autógrafo dela do programa. Maravilhosa. Pois é, beijei a mão dela, disse thank you, Jessie. E aí... Nossa, aí sim. Então, são essas mulheres que combinavam inteligência, refinamento, elegância com essa coisa disruptiva, né? Então, e acho que isso tem a ver, porque os homens com que eu tive contato quando eu estava ali germinando na vida musical, ou eram homens que diziam assim, sua voz é pequena, você precisa comer muito feijão com arroz. Não eram vozes, assim, muito estimulantes, né? Então, minhas primeiras professoras de canto foram mulheres também, né? Então, tem toda essa coisa do feminino, que o feminino ao meu ver, além de todas as outras coisas que vocês são, mas tem essa coisa da permeabilidade, né? É como a água em estado líquido, né? Ela não tem barreira porque ela vai ali, ela vai tomando a forma, e aí daqui a pouco ela vai a gotinha, e vira uma foz, e aí lá se foi, né? Então, eu nunca fui também dessa coisa do embate endurecido, né? Sempre fui mais dessa coisa do feminino. E também porque depois que eu percebi que quando você é um gay afeminado, as pessoas fazem chacota de você e muitas vezes até agride, porque eles estão agredindo as mulheres, é o feminino que está em você. Então, assim, a homofobia é o ataque ao seu feminino, sabe? É a misoginia.
Então, quando eu entendi isso, Não é à toa que o Brasil está com os números isso, que isso, está em relação ao isso, feminicídio, isso. né? O que você está falando é muito Aham, importante. Eu tô pensando aqui no que você acabou sim, de falar, é bem dolorido isso, viu, de ouvir. sim, Quer dizer, o gay afeminado é atacado porque, na verdade, quem está sendo atacado são as isso. mulheres. Nossa, isso é muito bonito. Uhum. Quer dizer, bonito. A sua Sim. constatação é muito. Uhum. É bonita, é brilhante. Quer dizer, você está trazendo uma coisa à tona aí que é bastante forte, né? E eu vim me tornando um aliado das mulheres por conta disso, né? Tanto que hoje eu tenho falado coisas um pouco impopulares. Eu falei: "Ai, vocês têm que andar com spray de pimenta na bolsa, tem que andar com aquela faca de porcelana que não passa no detector de metal, entendeu? Tem que", entendeu? Aí eu falo: "Ah, gente". Disruptivo esse Carlos Eduardo, Eu você falo: viu? meu irmão é hétero", né? Eu falo: "Ah, o homem hétero tem que acabar, gente. Tem que aparecer outra raça aí. Tem que aparecer outra Tem coisa, que alguma coisa sabe? tem que Pra ver". mexer aí dentro das coisas. Adoravelmente disruptivo. Tem que aparecer outra coisa, né, Carlos? Tem que aparecer outra coisa, vocês já eram, gente, que inferno, sabe, então, né, mas foi um longo processo. Mas eu acho que o que me deixa tranquila é que o mundo já era a cada segundo. Uhum, Então, a cada segundo o mundo pois é. já é outro. Quer dizer, a gente tem a chance, né, de Uhum, ter um mundo que já era a cada segundo. E isso vai andando, sei lá eu para onde, mas não é mais o que já pois foi, é. né? Isso, então, eu adorei isso. Estamos sempre à beira do abismo, né. Sempre, sempre à beira do abismo, é claro. Agora, você estava falando das mulheres e tal, e como foi a sua relação com, por exemplo, quando se é que aconteceu, da sua voz te deixar na mão? Porque eu conheço outros cantores que, por situações inclusive psíquicas, diante do seu primeiro sucesso, uma vez que porque isso é um negócio, Carlos, que é fantástico. Normalmente, o artista ele contraria o status quo, porque se quando a gente é pequenininho e a gente ouve a fábula da cigarra e da formiga, Uhum, a formiga que tá certa, a cigarra tá errada, né? Ela canta, isso aí sim. cantar não é sério, né? Importante é trabalhar, a gente tem aí toda uma moral judaico-cristã nesse sentido, enfim. E a reprodução da riqueza sabe usar muito bem tudo isso. Então, eu já tive como paciente, e tenho, né, grandes cantores aí também, e eu percebi que quando eles começaram, eles trouxeram essa situação, quando eles começaram a fazer sucesso, quer dizer, eles estão traindo aquilo que eles deviam ser, isto é, dar errado. Muitos perderam a voz naquele momento e a gente teve que trabalhar tudo isso para a voz voltar. Você já teve algum episódio que você perdeu a voz, que a voz te faltou, que você percebeu que algum conteúdo ou alguma coisa estava aparecendo e a voz foi o sintoma? Olha, em Salvador, eu tinha às vezes, muita questão por conta do essa muito úmida e que o tempo é muito instável, né. Então, às vezes, eu tinha umas crises de sinusite, assim, mas aí eu resolvia isso com doping, né, que é o o doping do cantor são os corticões. A droga do cantor, né. Isso, é o nosso doping. Imagino. Mas, recentemente eu tive um problema vocal causado por, refluxo e por má orientação. Olha, Então eu quando antes de vir para cá, para São Paulo, eu comecei a fazer aula com um professor famoso, porque também era uma porta de entrada, né, para eu ser reconhecido, né, porque não bastava eu ser um cantor de muito conhecido no Salvador, de eu ter ganhado alguns concursos, né. Você precisa que o paulistano lhe dê ali a credencial, né. Tanto que eu digo que eu estou no probatório ainda, né, eu estou no meu terceiro ano aqui em São Paulo, então eu estou no probatório. ainda não passou pelo período de experiência. Não, mas a gente pega você pra gente. Isso, pois é. Então, eu tive situações em que eu estava no lugar onde eu queria estar, numa produção grande, maravilhosa, mas que me causavam muito estresse por conta das coisas que acontecem e acho que em várias esferas do mundo corporativo e que acontece na arte também. Só que quando acontece na arte, a gente fica chocado, porque em tese,
O artista é a pessoa que está próxima das musas do Apolo, né? Nós somos os mensageiros das musas, harmonia e melodia. E Platão dizia que a gente era sagrado, que tinha que ter o dom, por isso que todo mundo acha que a gente é vagabundo, né? Então, que é um trabalho como qualquer outro. E aconteceu ano passado de eu ter. Foi ano passado, Carlos? Não, acho que foi no final de 24. De eu ter uma microhemorragia na prega vocal por esforço. Eu sentia a voz estranha, eu ia cantar com a orquestra, minha voz estava esquisita. Aí eu mandei um vídeo para esse meu professor, ele disse: então esqueça o que a gente fez. Aí eu falei: mas eu não posso esquecer o que a gente trabalhou por 3 anos, que isso fica registrado na musculatura, né? E aí ele começou a dizer que eu não estava fazendo direito, que não sei o quê, depois ele passou a me gongar, né? Então, eu tive primeiro, a coisa de precisar falar a verdade, dizer verdade às pessoas, impor limites, né? Minha voz começou a ficar estranha por isso. Então, olha que Que eu interessante. começava a engolir tanto sapo da vida do grande mundo da lírica paulistana, né, que eu tive acesso. E aí isso foi começando a minha voz a ficar estranha e não responder, né? É claro que a voz, a gente treina ela, mas quando ela não quer vir, paciência, você vai dormir. Quem é mais emotivo chora, no outro dia você volta. Mas eu tive esse problema por conta de má orientação e o refluxo porque eu não conseguia falar as coisas, né? Eu não digeria bem a situação, o ambiente de trabalho tóxico, por exemplo, né? Ano passado eu fiz um dos maiores, eu acho que foi o maior papel que eu já fiz até hoje em dia, que foi por Gembes, né? Que fiz o Sport Life, que é assim, o papel Nossa, que legal. Pork and Bess, meu Deus. Bernstein. É. por Gembes, aqui no Municipal de São Paulo, sabe? Eu arrasei, mas foi a produção que eu mais sofri, porque foi a produção que eu mais sofri assédio moral, que teve racha, sabe? Gente que dizia que não era preta o suficiente, não tinha que estar ali, sabe? Então, assim, foi um negócio que eu sofri muito. Então, você tem que balancear isso, né? Você precisa se munir muito espiritualmente, psicologicamente, e das artes também, né? Como eu falo que eu sempre que eu posso, eu tô no MASP, ali de lá eu saio pro Trianon, que eu fico ali daquela ilha, né? Com as aranhinhas, com as plantas, né? Ou então eu vou no Ibirapuera, vou no Parque da Aclimação, eu preciso também desse contato com a natureza, né? Do mundo, a natureza manifestada, pra poder mas assim, minha voz não me deixou na mão. Ainda assim, eu consegui cantar. Mas assim, cantar preocupado, isso é muito ruim. Preocupado se ela vai vir na hora. Conseguia cantar nessas situações. Você não estava solto, não estava tranquilo, Isso, né? não sabia se ela ia vir. E teve uma vez também, eu ganhei um concurso em 23, e a maestra que foi reger o concerto dos vencedores, ela fez umas coisas assim estranhíssimas, que eu perdi a minha voz. E a minha voz voltou no dia da apresentação. No dia da E apresentação. naquela olha época eu só. ainda no dia da apresentação. O que acontece? A gente tinha o ensaio com a orquestra, né? Aí os violinos não estavam tão bem assim, aí ela dedicou um tempo que seria dos cantores para arrumar os violinos. Então, quando chegou na minha hora de passar, acabou o ensaio. Eu cantei 30 segundos e acabou o ensaio, porque orquestras são bem sindicalizadas, né? sim. A hora eles pegam o instrumento e vão embora. Então, assim, acabou o ensaio, né? E eu não pude. E o ensaio geral, na verdade, né? Que era sexta e segunda-feira era a apresentação. Então, eu digo que ela roubou meu prêmio, porque na hora que seria o meu ensaio com a orquestra, acabou o ensaio, então eu não tive o ensaio. Aí eu disse: mas como é que vai ser? Vai ser na sorte? Ela falou: não, na segunda-feira a gente chega mais cedo e passa. Então, mas isso me deu uma aflição. Eu falei: gente, como é que eu vou fazer um voo cego com uma orquestra me expondo para o Brasil todo, porque é uma premiação nacional, no Teatro Municipal de São Paulo? Aí eu tive uma crise de ansiedade e a voz foi-se embora. Mas aí tem um ponto, Selma. Quem não é da música, é bom sublinhar isso, né? As agruras de todas as profissões, né? Todo mundo tem. Mas quando se trata de um artista que vai pro palco, ainda mais cantor, né? É difícil até quantificar e explicar o que é isso, né? Todo mundo vai um dia trabalhar de manhã e tem uma situação difícil e tem que aguentar coisas que... Né? Agora, você imagina um artista que tem que passar isso e ir pro palco Pois e é. interpretar uma obra. É algo assim meio... Não tem muito como explicar, né? Eu tô só provocando aqui para que todo mundo pense, mas é difícil chegar o tamanho que isso, né? Como é que isso mexe com a pessoa, etc. É bem interessante. Ou quando você vai dar uma aula, você tem que dar uma aula e você acabou de perder alguém que você Isso, ama, porque morreu, ou porque você
você teve um acidente de Uhum. trânsito, bateu o seu carro, mas você tem que dar aquela aula, você chega lá, ou você recebeu a pior notícia da sua vida e você tem uma aula para dar. Isso. E tem que ser a melhor aula do mundo, né? E você tem que ir lá e cantar, né? Então é aquela coisa, né? Isso. O show tem que Uhum. continuar, né? É aquilo O show que tem The que show é must go on. clássico, né? Show must go on. E tem uma coisa hollywoodiana também, porque nesse concerto eu disse, minha voz tá pifando, então eu vou caprichar em interpretação, né? E saiu uma nota na revista Concerto Adoro. desse, que é uma revista especializada em música clássica, né? Que eu tinha feito uma interpretação comovente de Una Furtiva Lágrima. Então eu recebi um elogio no final das contas por uma situação adversa. Aí a gente pensa assim, eles nem imaginavam o que essa Isso. lágrima tava causando por dentro. Só você sabe, né? É E é uma sempre lágrima assim. furtiva. Essa uma lágrima, só eu, o furtiva. artista pensa, só eu sei o que eu paguei por essa lágrima, cara, quanto que eu tive que aguentar. É isso. Bom, mas Carlos, eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou uma amante da música. Aliás, nós três somos. Assim, tem um músico aqui, um cantor do seu naipe. Pra mim, assim, é mais ou menos que nem encontrar, sei lá, o Superman. Mas é encontrar um grande herói pra mim, porque eu ouvi música a minha vida inteira, né? Música dita clássica também. E eu queria te dizer que eu ficaria aqui, certeza, nós três, a noite inteira, falando com você sobre música e sobre a sua carreira. Só que a gente tem que encerrar porque você tem que dormir, porque Deus me livre que falte sono para você e atrapalhe a sua música. Essa eu não quero levar pro caixão, Carlos. E Eu, na verdade, estava fazendo uma sopa, aí eu vou terminar de fazer a sopa. ai, antes que de dormir. delícia! Isso mesmo, se alimenta Esse é o bem. Carlos. É isso, Carlos. E se alimenta direitinho, dorme direitinho, porque, assim, a Isso. arte ilumina a terra, né? Podem falar o que quiser, mas Uhum. isso aqui é curativo. Quando você vai para o MASP, porque você é um cantor, você vai lá para os Uhum. pintores, né? Eu também amo Sim. muito pintura, mas a música é que me cura mesmo. Então, é assim, é um prazer muito grande ter você aqui conosco. A gente tem que encerrar, porque você tem que ir para a sopa, porque a gente tem que encerrar mesmo, fazer o quê? Sim. E tem os tamanhos também, né, dos podcasts. Pois, não, Isso. isso aqui não, essa casa não, Carlos. Vocês fazem episódios, né, chique? Não, a gente não tem essa não, aqui quem manda somos nós, aqui Carlos é nosso, a gente está aqui porque a gente Beleza. está feliz, oi. Mas assim, eu queria pedir a todos, então, que nos seguissem nas suas plataformas preferidas de podcast, que nos dessem 5 estrelas para que um episódio desses vá para o mundo, porque além de falar de música maravilhosa, a gente fala do humano, da sexualidade, da vida, de tudo, e isso tem que chegar, assim, em todos os lugares. Carlos, muito obrigada por ter vindo, obrigada por contar a sua história, obrigada por contar como você se aguenta. Já vi que é no MASP. Então, Uhum. Chique. e no Parque Trianon, chiquérrimo, poderoso. Isso, nos parques. E nos parques, claro. Isso. Um beijo para você, obrigada a todos os nossos ouvintes. Meninos queridos, obrigada e até o próximo. Como você se aguenta? Um podcast que é diálogo e não divã. Realizado pelo Instituto DIP, Diálogos e Estudos em Psicanálise, e apresentado por mim, Selma Patovilla.